Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quanto fica a mensalidade? Verso de número 29. Vai ficar R$500. Tem que ser a bênção de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29 somente, para nós continuarmos esse estudo sobre a carta de Coríntios, na terceira parte desse capítulo já, sobre o assunto ressurreição. Diz assim, verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Verso 30 agora. E por ora também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tem vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Para vergonha vossa. Então, continuando o estudo sobre a ressurreição. A ressurreição do corpo humano é um acontecimento futuro com implicações sérias para a nossa vida pessoal. Se a ressurreição não existe, podemos esquecer o futuro e viver como bem entendermos. Mas a ressurreição é uma realidade. Jesus voltará. Mesmo que venhamos a falecer antes de ele voltar, seremos ressuscitados em sua vinda. Estaremos diante dele em um corpo glorificado. Paulo cita 4 áreas de experiência cristã afetadas pela ressurreição. Então vamos lá, o evangelismo, verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? O que significa ser batizado por causa dos mortos? Alguns acreditam que se trata de um batismo por tabela, onde um cristão é batizado em nome de um parente falecido. No entanto, não encontramos esse ensinamento no Novo Testamento. No século II, havia alguns grupos hereges que praticavam o batismo vicário, mas a igreja em geral nunca aceitou essa prática. Para começar, a salvação é uma questão pessoal sobre a qual cada pessoa deve decidir por si mesma. Em segundo lugar, ninguém precisa ser batizado para receber a salvação. É provável que essa expressão signifique ser batizado para tomar o lugar dos que morreram. Em outras palavras, se não há ressurreição, por que se preocupar em dar testemunho em ganhar outros para Cristo? Por que alcançar pecadores que serão batizados e que só servirão para ocupar o lugar dos que morreram? Se a vida cristã é uma rua sem saída, então é melhor procurar outro caminho. Cada pessoa responsável na terra participará da ressurreição da vida e irá para o céu, ou da ressurreição da morte e irá para o inferno. Ficamos tristes pelos cristãos que morrem, mas também devemos nos comover com os incrédulos que ainda têm a oportunidade de ser salvos. A realidade da ressurreição serve de motivação para o evangelismo. Então aqui nós vemos um texto que é usado pelos mormons, por muitas seitas. Isso aconteceu na história da igreja, que as pessoas se batizavam pelos mortos, a igreja católica também fazia até indulgências, onde eram pagadas quantias em dinheiro para tirar pessoas do purgatório, mais ou menos uma mesma prática pagã, batizar pelos mortos. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Parece um texto, um versículo, meio complicado. Olha lá. Este versículo 29, difícil, tem muitas interpretações. No entanto, outras passagens da Escritura esclarecem certas coisas que ele não quer dizer. Ele não ensina, por exemplo, que uma pessoa morta pode ser salva por meio do batismo de uma outra pessoa em seu favor, pois o batismo nunca tem parte na salvação de alguém. Uma visão sensata parece ser de que os que se batizam se refere aos cristãos vivos, que dão testemunho visível de sua fé no batismo
pelas águas, porque eles foram primeiramente levados a Cristo pela vida exemplar. A influência fiel do testemunho de cristãos que subsequentemente morreram. A questão que Paulo quer colocar é: se não há ressurreição e vida após a morte, por que então as pessoas vão a Cristo para seguir a esperança daqueles que morreram, né? Vamos ver de novo o texto. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Vamos ver a tradução agora. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitassem, porque se batizam eles então pelos mortos? Então, um texto que gera polêmica, né? Se nós tirarmos ele do contexto, porque o contexto aqui que Paulo está dizendo não é o batismo em si, né? Mas a ressurreição, né? A vida eterna. E daqui nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, os ateus, né, os intelectuais, cientistas, dizem que as pessoas adulteraram a Escritura, né? Então, se eles adulteraram as Escrituras, com certeza eles iriam adulterar esse texto polêmico também, né? Para deixar a doutrina mais suave, mais fácil de ser entendida, né? Então, através desse texto nós vemos também que aqueles que traduzem a Bíblia, eles procuram ser fiéis aos originais. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Para aqueles que se batizam por causa dos mortos, por causa daqueles que morreram em Cristo, que tem a esperança da ressurreição. Não está dizendo o texto aqui que a pessoa está se batizando a pessoa se converte, né? E o pai dela, o avô dela, a mãe dela, o irmão dela morreu, não eram cristãos, então ela se batiza em nome daquelas pessoas para salvá-las. Uma porque, se nós lemos na Escritura, a salvação é individual e deve ser o arrependimento enquanto a pessoa está viva, né? Se fosse dessa forma, eu sairia, pegaria o nome de todo mundo do cemitério ali, né? E começaria a se batizar no nome deles, para salvar todo mundo, né? Mas nós vemos que essa doutrina ou esse ensinamento que as pessoas distorcem não tem coerência. O que é se batizar aqui por causa dos mortos? É aqueles que aderem à fé cristã e se batizam, né? E tem a mesma esperança que aqueles que morreram por causa do Evangelho, como Abraão, Isaac, Jacó, Estevão, Pedro, Paulo, etc., né? Pela esperança da ressurreição. Se os mortos não ressuscitam, por que então vamos se batizar por causa deles, né? Por quê? Sua mãe era crente, se batizou, morreu. Eu vou me batizar também, eu vou aceitar Jesus para mim ir para o mesmo lugar que a minha mãe, né? Mas se sua mãe não vai ressuscitar, se seu pai não vai ressuscitar, por que você vai se batizar? Por que você vai seguir a mesma fé dele, né? Então é mais ou menos dessa forma que o texto aqui está nos dando uma interpretação, né? Sobre evangelismo. Agora o verso 30 ao 32 diz assim: a declaração dia após dia morro não se refere à morte para o ego, como em Romanos 6. Antes refere-se aos riscos físicos que Paulo enfrentava como servo de Cristo. Corria perigo constante por causa de seus inimigos. E em mais de uma ocasião viu a morte de perto. Por que suportar o sofrimento e perigo, se a morte é o fim de tudo? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aquilo que fazemos em nosso corpo, nesta vida, será considerado no tribunal de Cristo. Deus trata da pessoa como um todo, não apenas da alma. O corpo participa da salvação. Sofrimento suportado pelo corpo resultará em glória na ressurreição. Se não há futuro para o corpo, então por que sofrer e morrer por causa de Cristo? Então, se não há ressurreição, Paulo está argumentando, por que então vamos sofrer, né, por causa do Evangelho de Cristo? Então aí vamos, né? Vamos abandonar o Evangelho, vamos abandonar tudo e vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer e tudo acabará. Então Paulo usa essa argumentação também para nos dizer que a ressurreição ela é verdadeira. E todas as aflições que passamos nesse corpo presente receberão recompensas, né, e galardões na era por vir, quando Cristo voltar. Então nós observamos nesse texto essa maravilha extraordinária, né? Verso 33 e 34, vamos ler. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Então, nós vemos que, por que os mortos são ressuscitados? Por que eles ressuscitam? Porque o evangelismo, o sofrimento, agora a separação do pecado. Se não há ressurreição, aquilo que fazemos com o nosso corpo não terá qualquer consequência futura. Em Corinto, a imoralidade é no estilo de vida de alguns dos cristãos rejeitavam o conceito de ressurreição a fim de racionalizar seu pecado. A frase "as más conversações corrompem os bons costumes" é uma citação do poeta grego Menander, sem dúvida um ditado conhecido pelos leitores de Paulo. O corpo do cristão é o templo de Deus e deve ser mantido separado dos pecados do mundo. Então Paulo cita um poeta grego chamado Menander, neste versículo que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E não foi só dessa feita, Várias vezes Paulo usa poetas, porque ele habitava numa cultura grega, então ele pegava os elementos daquela cultura que não feriam a Bíblia nem os seus princípios e usava eles para pregar também. Ajuntava o útil ao agradável, Então olha a sabedoria do apóstolo Paulo, Tanto que para Timóteo ele diz: traga-me os livros, e os pergaminhos, ou seja, os livros de estudos, E os pergaminhos são as escrituras do Antigo Testamento. O corpo do cristão é templo de Deus, deve ser mantido separado do pecado do mundo. Ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas é o mesmo que profanar o templo de Deus. Era hora dos coríntios despertarem e se purificarem. O cristão que se mostra condescendente com o pecado não é capaz de testemunhar aos perdidos ao seu redor, que ainda não têm conhecimento de Deus. Que coisa mais vergonhosa, levar uma vida egoísta de pecado, enquanto multidões morrem sem Cristo. Então a ressurreição, uma doutrina que nos ensina que haverá um julgamento também, que através desse julgamento temos que nos separar do pecado, nos separar, porque tudo que nós fazemos com esse corpo que Deus nos deu há de ser cobrado, há de ser requerido e julgado no tribunal de Cristo Jesus. Então os coríntios deveriam prestar muita atenção nesse detalhe da ressurreição. Verso agora 35, verso de número 35. Nós vamos ler do 35. Os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então aqui nos fala da ressurreição, da ressurreição. Verso de número 42 ao 48, para complementar essa leitura, 42 ao 48, que fala sobre a semente também, Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno,
devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui eu pulei alguns versículos, mas nós vamos voltar nele novamente. Então Paulo vai falar sobre a ressurreição. Ele dá um exemplo muito simples de ser entendido, né? A semente, por exemplo, para ela brotar, ela tem que morrer. Então é um exemplo simples, né? Então para o corpo ressuscitar, ele tem que morrer. Não tem como ressuscitar vivo. Os que estiverem vivos não serão ressuscitados, eles serão arrebatados, diz a Bíblia Sagrada, na volta de Cristo. Então, essa é a grande diferença. Então fala-se aqui de um exemplo tão simples da semente, né? De uma pequena semente que cai na terra, morre e volta novamente, ou renasce, né? E se torna uma grande árvore. Então assim será a ressurreição. Por mais que a ciência, o homem moderno, ou até crentes naturais ou carnais, né? Que são falsos, querem achar que isso é loucura, que é impossível acontecer, mas para Deus tudo é possível, né? Para Deus não há nenhuma dificuldade em ir lá no cemitério agora de São Manuel e fazer tudo aqueles que estão mortos ali, que até vieram pó, já voltarem a ter vida com a mesma aparência e com o corpo. Não tem. Para nós é impossível isso aí, mas para Deus é fácil. Tão fácil como para nós é encher um copo de água, para Deus é ressuscitar mortos. Quando lançamos uma semente, não esperamos que essa mesma semente apareça na colheita. A semente morre, mas dessa morte surge a vida, para o uso que Jesus fez dessa mesma analogia. Podemos lançar apenas alguns grãos de trigo, mas quando a planta atingir a maturidade, haverá muitos grãos. São os mesmos grãos que plantamos. Não, mas ainda assim há continuidade. Não semeamos trigo para colher cevada. Além disso, o que aparece na colheita normalmente é mais belo do que é plantado. Um belo exemplo são as tulipas. Poucas coisas são tão feias quanto um bulbo de tulipa, que é uma semente, né? No entanto, produz uma flor de grande beleza. Se na ressurreição Deus simplesmente juntasse nossos pedaços, não melhoraríamos em nada. Além disso, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A única maneira de desfrutarmos a glória do céu é ter um corpo adequado para esse ambiente. Então isso é muito importante. Para desfrutarmos da glória do céu, da glória de Deus, é necessário um corpo preparado para isso. Porque o nosso corpo que temos aqui hoje, ele não é preparado para isso, para suportar. Se nós vermos um anjo realmente em glória, um anjo, estou nem falando de Jesus, de um anjo em glória, nosso corpo não suporta, ele cai no chão. E uma única vez, né? Agora já pensou ver toda hora? Então nossa carne morre, ela não aguenta, ela é fulminada literalmente, a pessoa morre. Por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, você não pode me ver. Se você me ver, você vai morrer. Por quê? Porque o seu corpo, Moisés, é de pecado. Não pode me ver. Se ver, morrerá. Então o nosso corpo humano não é capaz, não tem capacidade para isso. Adão tinha essa capacidade porque ele não tinha pecado, estava na inocência ele era. Mas quando eles pecaram, eles perderam essa comunhão, perderam esse acesso diante de Deus, né? Hoje nós temos novamente através de Cristo, mas é um acesso limitado, né? Em espírito ainda, não é em corpo, é em espírito. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, não é em corpo, é em espírito e verdade. Porque somente num corpo espiritual, no futuro, que somente Deus sabe, que nós poderemos contemplar Ele face a face, né? Aleluia. Ver Ele no seu corpo de glória, né? Ver a sua imagem, a sua semelhança, face a face, como diz a Bíblia, e conhecemos a Ele como dele somos conhecidos, né? Então, isso é uma promessa para os cristãos. Paulo trata dos detalhes dessa transformação maravilhosa em 1 Coríntios 15, 42 e 48. É o texto que nós lemos aqui, né? Fala: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Vamos lá. Corrupção tem a ver com se corromper, né? Se você fala aquele político ou aquele
advogado, aquele prefeito é corrompido, significa que é um homem fadado à corrupção, ao engano, a extorquir, a roubar, a tudo que não presta. Então nosso corpo ele é corrupto, ele se corrompe, ele está se destruindo, se desintegrando, ficando doente, fraco, vai virar pó. Só que, se nós semearmos na presença de Deus, esse corpo nosso de corrupção vai ressuscitar na incorrupção. E não somente dos cristãos aqui, né? Aqui também serve para os ímpios também, porque vai ser um corpo incorruptível, mesmo que para a desonra, mesmo que para a vergonha e desprezo eterno, vai ser um corpo que nunca vai ter fim também, porque vai eternamente estar no lago de fogo e enxofre. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Então, nós vemos o próprio Jesus como exemplo, né? Que desonra, né, na cruz que ele sofreu, né? Quanto foi desonrado, mas ressuscitou em glória. Nós seremos e seguiremos esse mesmo caminho, se nós formos fiéis a Jesus e buscar o Senhor e crer no seu Evangelho, andar com Ele. Poderemos até passar em desonra nesse mundo, né? Mas ressuscitaremos em glória. Uma glória que olhos e ouvidos não ouviram e nem viram. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Somos fracos, literalmente. O poder, a glória é de Deus. O poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Mas na ressurreição, nós ressuscitaremos em poder, em força, em glória. Nosso corpo será forte, saudável, não haverá doenças, enfermidades, será forte, eu creio que até voará. Voará, pode ser um pensamento meu, né? Flutuará, será forte, carregará pesos, assim como a formiga carrega um peso muito maior do que o corpo dela, né? Será um corpo de glória, de poder, de força, capaz de suportar, estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso, né? Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Então tem gente que diz aí que o espírito não tem corpo, né? Não tem, realmente o espírito não tem corpo, por enquanto. Mas na ressurreição será um corpo espiritual, né? Será uma só coisa, não haverá mais separação. Hoje nós temos a separação, né? Corpo, alma e espírito. Mas na ressurreição, o corpo, alma e espírito serão só, inseparáveis, chamado de corpo espiritual. É assim que nós entendemos pela palavra de Deus. Por enquanto tem a separação. Se o nosso corpo morrer aqui, nossa alma e espírito já vai permanecer já na eternidade, ou com Deus ou sem Deus, né? Aguardando a ressurreição, onde se unirão novamente e serão um corpo espiritual. Então isso é muito interessante. Não terá fim esse corpo espiritual. O corpo natural sim. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural e depois o espiritual. Então o primeiro Adão foi o quê? Foi um cara, foi um boneco, né? Foi natural, foi um corpo natural. Depois ele foi espírito, foi alma, foi vida, né? Que Deus soprou o espírito em Adão. Mas primeiro foi um corpo carnal, assim é nós. Primeiro o nosso corpo é o carnal, né? Mas existe o homem espiritual. Olha, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, de onde veio a nossa alma? Quem criou o nosso espírito? Nosso corpo foi formado na terra, foi por Deus também, né? Na barriga da nossa mãe, quem nos formou ali foi Deus, né? Salmo 139, Davi diz: de maneira maravilhosa fui formado no ventre da minha mãe. Então, o nosso corpo foi formado na terra, né? Mas a nossa alma e o nosso espírito vem do trono de Deus. É um homem espiritual. Por isso que o ser humano é uma criação diferenciada de qualquer criação desse mundo. Por quê? Porque ele tem a parte espiritual. Os animais não têm, as florestas não têm, nada desse mundo tem, somente o homem. Por isso que a sua alma vale mais, né, do que o mundo inteiro. Porque a parte, a essência de Deus está nele, que é o espírito, que é a alma, que até hoje os cientistas tentam estudar, tentam descobrir como que é a alma, como que é o espírito, não consegue, é um mistério que está oculto aos seus olhos, porque é invisível, né? E geralmente o ser humano gosta de acreditar no que vê, né? No que dá para ele testar, no que dá para ele estudar, né? Agora, coisas que ele não vê é difícil, né? Ele estudar. Então,
É igual mais ou menos o DNA, né? Há 100 anos atrás, havia filhos, né? Só que se houvesse dúvida do pai ou da mãe se era o pai ou se era outro, não tinha como saber, né? Eles não tinham tecnologia para saber. A não ser se Deus usasse alguém, né? Um profeta. Era impossível, humanamente falando. Hoje, através de microscópios, eles conseguem ver coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Conseguem ver as células, dentro das células, os DNAs, os cromossomos, coisas que a olho nu ninguém consegue enxergar. Com a tecnologia do homem, né? Agora o espírito e a alma não conseguem enxergar nem ver, está invisível aos seus olhos ainda. Mas eles existem. Eles existem. Mesmo que nós não vemos. A palavra de Deus nos garante isso. Por isso que o justo, ele vive pela fé, e ele anda pela fé e ele crê na palavra do Eterno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então a nossa imagem é de Adão. A primeira imagem nossa é de Adão, que foi a representação do homem do pecado, né, que pecou. Agora trazemos a imagem do segundo Adão, que é Cristo, né, o celestial. A imagem celestial. Por isso que a Bíblia diz que a função da igreja, dos dons espirituais, podemos resumir em uma só. É transformar a igreja à imagem de Cristo, para ter os mesmos sentimentos que teve em Cristo, para andar conforme Cristo Jesus, como ele andou, para pensar com a mente de Cristo. Ou seja, tudo, enfim, vai se resumir a isso. Paulo, quando orava, nós já estudamos aqui a carta de Efésios, Colossenses, ele orava para que a igreja fosse transformada à imagem de Cristo, ou seja, fosse semelhante a Cristo Jesus. Então tudo vai se resumir a essa grande verdade. Paulo trata dos detalhes dessa transformação maravilhosa. O corpo é semeado ou sepultamento, né, em corrupção, pois certamente sofrerá decomposição. No entanto, é ressuscitado com uma natureza incorruptível. Não há decomposição nem morte no céu. O corpo é sepultado em desonra, apesar de todas as habilidades cosméticas dos agentes funerários, mas será ressuscitado em glória. No sepultamento o corpo é fraco, mas na ressurreição o corpo terá poder. Seremos como Jesus Cristo. Então é maravilhoso, não é triste você vai no velório, aquele corpo morto. É triste você ver uma pessoa que você conhece, que viu, e de repente está ali, né, em fraqueza, em desonra, né? Em desonra, aonde aquele corpo, a gente não pensa nisso, mas é a realidade. Ele fica pelado ali diante daqueles agentes funerários, né, onde eles lavam, dão banho, colocam o algodão dentro da orelha, dentro do nariz, e passam maquiagem, e mexe nisso, mexe naquilo, para preparar aquele corpo para o caixão. Isso é desonroso, é vergonhoso, mas é a nossa realidade, né? Ainda tem ser humano que se acha alguma coisa grande, né? Mas essa é a nossa realidade. Mas Cristo veio para mudar essa realidade, para nos dar a oportunidade de andar no caminho de glória, né? Na vida eterna, na vida com abundância, na verdadeira vida que é o seu Evangelho. Então morreremos em desonra, em fraqueza e corrupção, mas vamos ressuscitar incorruptíveis, em glória e em poder, né? Essa é a promessa. Hoje temos um corpo natural, ou seja, um corpo apropriado ao ambiente terreno. Recebemos esse corpo de Adão, nosso primeiro antepassado, com ele fomos feitos do pó. Só para nós termos uma noção disso, um corpo apropriado. O corpo que nós recebemos aqui nesse planeta é para nós vivermos nele. É apropriado para isso. Assim como o peixe recebeu um corpo para viver no mar. Se tirar ele do mar, ele vai morrer, não vai? Vai morrer. Assim também as aves, um corpo para voar os céus e encher os céus. Assim os animais que vivem no deserto, os animais que vivem na neve, nas florestas, cada um se adapta de seus corpos, são criados para se adaptar ao sistema que eles vivem. Assim nessa terra, Deus nos deu um corpo. Tanto que quando o homem foi para a lua, né, ele precisa daquela roupa de astronauta, né? Por quê?
Porque se ele tirar aquela roupa, ele morre. Por causa das bactérias que existem na Lua, não existe oxigênio igual aqui na Terra, então eles morrem. Existe radiação, existem gases tóxicos, e não dá 2 minutos o cara está morto já. Por isso que eu preciso daquela roupa para poder viver num outro planeta. Assim será, celestialmente falando, na ressurreição, haverá um corpo de glória para poder suportar e viver na plenitude dos céus, que é um novo céu, uma nova terra. Ou seja, com esse corpo não podemos morar lá. Por isso que haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, que é, na verdade, a transformação. Deus vai arrebatar e transformar num abrir e piscar de olhos aqueles que estiverem vivos quando a volta de Jesus. Paulo deseja apenas deixar claro o seguinte: o corpo da ressurreição completa a obra de redenção e nos dá a imagem do Salvador. No que se refere à nossa personalidade, somos criados à imagem de Deus. Mas no que se refere ao corpo, somos feitos à imagem de Adão. Um dia, quando compartilharmos da glória do Salvador, levaremos sua imagem. Em 1 Coríntios 15:46, vemos declarado um princípio bíblico importante. Primeiro o natural, terreno, depois o espiritual, celestial. Recebemos do primeiro nascimento as coisas naturais, mas o segundo nascimento nos dá as coisas espirituais. Deus rejeita o primeiro nascimento natural e diz: é preciso nascer de novo. Rejeitou Caim, escolheu Abel. Rejeitou Ismael, o primogênito de Abraão, e escolheu Isaac, o segundo filho. Rejeitou Esaú, escolheu Jacó. Se dependermos de nosso primeiro nascimento, seremos condenados para sempre. Mas se experimentarmos um novo nascimento, seremos abençoados para sempre. Então é o que Jesus ensinou para Nicodemos, o novo nascimento. Se você quiser ir para o céu, para o reino de Deus, o novo céu e a nova terra, com esse corpo é impossível. Com esse nascimento terreno é impossível, porque sua natureza é a de Adão, é de pecado. Então, se você não nascer de novo, não nascer do Espírito, não nascer de mim, de Jesus, você não entrará no meu reino, porque você é igual a Adão. Você precisa nascer de novo, ter um novo nascimento, para poder então ir para o novo céu e nova terra, para o estado eterno da igreja. Então esse é o ensinamento. O verso 39 agora, que nós não lemos, vamos ler agora. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. É o que eu falei aqui agora. Paulo prevê aqui a descoberta da ciência, que mostra que a estrutura da célula de animais diferentes é diferente. Portanto, não é possível cruzar espécies distintas indiscriminadamente. O corpo humano tem determinada natureza, enquanto mamíferos, aves e peixes têm seu próprio específico de carne. Seu típico, específico de carne. A conclusão: se Deus é capaz de criar tipos diferentes de corpos para os seres humanos, mamíferos, aves, peixes, o que impede de criar um tipo de corpo diferente para nós na ressurreição? Para os que amam seus animais de estimação, é importante observar que Paulo não diz aqui que os animais serão ressuscitados, apenas usa tais criaturas como exemplo. Então nós, só falando essa parte de animais, a Bíblia não garante, não promete que animais serão ressuscitados, nossos animais de estimação. Mas também a Bíblia não diz que no céu não haverá animais, porque como nós damos Apocalipse, cavalo vai ter, cavalo vai ter ali, até mesmo o rosto dos querubins são simbólicos. É claro que são simbólicos, mas são rostos de animais, de águia, de boi, de leão e de homem, 4 rostos. Então fica aí em mistério. Eu creio que vai haver sim animais no céu, e uma grande variedade, porque é um novo céu e uma nova terra. O que a Bíblia diz que não vai ter é oceano, não vai ter sol. Estrelas podem até ter, mas vai ser duro você ver o brilho delas, porque quando o sol brilha de dia, a gente não vê as estrelas, mas elas estão aí. Se a gente conseguir um telescópio e passar além do sol, elas estão em todo o universo. Só que a gente não vê por causa do brilho da luz do sol. Então, por causa do brilho da luz de Deus na Nova Jerusalém,
também não veremos as estrelas, mas é capaz que elas existam também, né? Não sabemos também. Assim também os animais. A Bíblia não diz se não vai existir e dá aval para a gente acreditar que existirá animais no céu. Se vai ser os mesmos aqui da terra, se não vai, aí é somente Deus que sabe, né? Eu já não posso falar nada, né? Aí vai de cada interpretação. Então, a carne, a própria Bíblia já diz que a carne é diferente, né? Animais, aves, peixes, tem um tipo de carne, né? A ciência descobriu há pouco tempo, né? Através do estudo que eu disse para o pastor, para os irmãos, de DNA, de microscópios, onde eles vão estudar a estrutura da carne, de seres vivos, né? Então eles veem que existe diferença, né? Cada uma natureza, né? A natureza do peixe está na água, dos animais, das aves é no céu, dos animais na terra, dos porcos, a natureza deles é qual? Está ali no lamaçal, na sujeira, né? Das ovelhas, terem um pastor e serem guiadas por ele, né? Comer pastos verdejantes. Elas precisam de alguém para cuidar delas, né? Elas não se cuidam sozinhas. A natureza de um leão é extremamente furiosa, que causa medo, né, nos outros animais. De um rei mesmo, é chamado de rei. Então cada animal tem uma natureza. Assim, espiritualmente, podemos dizer, falando, quem nasce de Deus, nasce de novo, tem a natureza do Senhor. Aleluia. A tendência às coisas de Deus, a natureza para buscar a Deus. Por isso que tem que nascer de novo, para ter essa nova natureza, né? Para ser uma ovelha, não um bode, né? Agora, por isso que é normal, você vê as pessoas no pecado, bebem, fumam, se prostituem, bebem, e acham normal. Por quê? Porque elas estão seguindo a natureza delas, assim como os porcos seguem a sua natureza, os cachorros seguem a sua natureza, ser um homem carnal. Eles seguem a natureza de Adão, que é o pecado. Então ele só passa a combater esse pecado que está dentro dele quando nasce de novo, né? Quando nasce de Deus, que podemos dizer assim, o primeiro passo, né? A porta de entrada aos céus, né? O novo nascimento, né? Quando ele nasce aqui na terra, começa já a participar da família de Deus, a ser filho de Deus, a estar na herança de Deus, a ser filho de Deus, a caminhar juntamente e seguindo os mesmos passos de Cristo Jesus. Então, aí começa a grande e maravilhosa obra da nossa grande e maravilhosa salvação. Agora vamos ler do verso 40 ao 41, né? Foram os versículos que nós pulamos também, né? Nós pulamos o 39, 40 e 41, né? Aleluia. Desce do 35 até o 49, para fazer em parte. 40 e 41, Paulo vai falar também de ressurreição. Ele vai usar corpos celestiais, vai usar estrelas, né? Ele já usou sementes, usou carne humana, né? Até de animais como exemplo. Agora vai usar corpos celestiais. Verso 40 ao 41. Diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrenos. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Esplendor. Isso aqui é interessante, nós vamos explicar. Verso 40 da tradução, verso 40 ao 41. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então isso aqui é interessante demais. Paulo vai dizer da glória, né, da ressurreição. Haverá diferenças, é claro no texto aqui, né? Uma é a glória das estrelas, né? Ou dos corpos celestiais, outra dos terrestres, né? E o menor em glória dos corpos celestiais, né, será maior do que o maior de glória aqui nessa terra. Se a pessoa tiver toda a glória desse mundo, ainda aquele que tiver a menor das glórias do céu será maior ainda que ele, né?
Porque Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só que interessante. Esse texto veio na minha mente agora. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Outra coisa interessante é que Paulo não era astronauta. Paulo não era físico, não era cientista, não trabalhava na NASA, né? Não voava de foguete. Como queria saber que as estrelas são diferentes? Se a gente olhar para o céu, parece tudo meio igual, né? Como queria saber que existe diferença no corpo, no brilho, no tamanho? É Deus. Deus que inspirou a Escritura. O profeta Isaías também não sabia, mas ele disse: Deus se assenta no globo da terra. Até o século, não sei, não se preparei para falar isso, né? Sobre essa parte. Mas foi descoberto, não faz muitos séculos não, que a terra era redonda. Acreditava-se que era quadrada e terminava num grande abismo, né? Acreditava-se nisso, até a Igreja Católica perseguia os cientistas que falavam que a terra era redonda. Porque falavam que era uma heresia, mas se eles tivessem lido com mais atenção a Bíblia, saberiam que na Bíblia já está escrito isso, né? No livro de Jó, a Bíblia diz que a terra ela flutua sobre o nada. E só a ciência foi descobrir há pouco tempo, né? E segundo os teólogos, eruditos, os estudiosos, arqueólogos, que estudam a Escritura profundamente, né? São doutores que passam a vida inteira estudando. Eles dizem que o livro de Jó é um livro antiguíssimo, né? Mas a história dele aconteceu antes de Abraão, até se duvidar. Então como que esses homens iam saber dessas coisas? É Deus que revelou para eles. Deus que falou para eles. Que eles não tinham telescópio, eles não tinham foguete para saber disso, não tinham microscópio, telescópio, computadores de altíssima tecnologia. Mas Deus que inspirou a Bíblia, Deus não vai errar. Aleluia! A terra flutua sobre o nada. Isaías, 600 anos antes de Cristo nascer, profetizou com detalhes a vinda de Cristo. Mas ele disse algo também sobre a ciência, que as estrelas são inumeráveis no céu, não podemos contá-las, né? E a gente pensava, eu mesmo pensava, que as estrelas que existiam, era só que nossos olhos conseguiam ver, que as que a gente vê no céu. Já são muitas, né? Numa noite escura, assim, num lugar bem escuro, dá para ver muitas estrelas. Mas estudando a astronomia e a ciência, que estuda os astros, nós vamos observar que existem estrelas e galáxias que nossos olhos não enxergam, mas através dos telescópios que o homem criou, chega-se muito longe. E existem estrelas que são muito, mas muito maiores do que a Terra, do que o Sol. O Sol é a nossa estrela, né? Do nosso sistema solar. E nosso sistema solar tem vários planetas. Deus escolheu o planeta Terra, que é o terceiro planeta, né? Dos 9 que existe, no nosso sistema somente, né? Deus escolheu o planeta Terra para criar nele vida. Existe a Lua, né? Que é um satélite natural. Satélites artificiais são esses que os homens lançam no céu, que traz para nós imagens de televisão, de celular, de rádio, né? Colocam telescópios que ficam na gravidade da Terra flutuando. E a Lua é um satélite natural. Ela é pequena, dá mais ou menos o tamanho do continente americano, né? É grande se for ver, né? Não é pequena não. Existe o Sol, a Terra, Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Dá mais ou menos 30 vezes maior que a Terra. O tamanho de Júpiter, imagina o tamanho que é. E o Sol não sei quantas vezes, acho que é centenas de vezes maiores do que Júpiter. E existem estrelas no universo que são 10 mil vezes maior do que o Sol. Dá para imaginar isso? O tamanho que é? Estrelas que são chamadas de gigantes vermelhas, né? O Sol é considerado uma estrela de quinta grandeza, né? Ou seja, quinta, tem a quarta, a terceira, a segunda, a primeira, né? Que são as gigantes. Então, é muito grande o universo. É muitas estrelas, não tem como contar. Existem centenas de galáxias. Nós estamos numa galáxia que tem milhões de estrelas. Mas uma só galáxia, mas segundo a ciência e os estudos, eles têm imagem e foto que eles tiram do céu,
existem milhões de galáxias iguais a nossa, que tem milhões de estrelas. Milhões. Isso até onde o homem consegue chegar, né? Quanto mais ele se avança, né, na ciência, porque a Bíblia diz que a ciência multiplicar-se-á, mais se descobre estrelas diferentes, galáxias mais longínquas e distantes. É tão longe da Terra que a luz dessas estrelas demora anos-luz, milhares de anos-luz. Tem estrelas que demoram, a luz dela para chegar na Terra demora 1000 anos. 1000 anos-luz. E a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por 1/1000 de segundo. Quer dizer, em um segundo dá para você dar não sei quantas voltas na Terra nessa velocidade. É muito rápido a velocidade da luz. E demora anos para chegar na Terra, até centenas de milhares de anos. A luz do Sol para chegar na Terra demora 7 minutos. Então, se nós estudarmos os corpos celestiais, ver a glória que existe neles, né, dá para a gente ter só um vislumbre do que será a glória do céu, né? Aleluia. Do terceiro céu. Onde fica o terceiro céu? Fica acima de tudo isso que os cientistas conseguem enxergar, que é o segundo céu, né? Que é o céu visível, né? O primeiro céu é a nossa atmosfera, onde estão as nuvens, né? O oxigênio, os gases, onde desce a chuva, a neve, voam os aviões, as aves. O segundo céu, onde está os planetas, meteoros, cometas, o Sol, a Lua e as estrelas, né? E o terceiro céu é o paraíso, onde nenhum telescópio consegue chegar. É tão longe que, mesmo assim, parece que está tão perto, né? É um mistério que foge da nossa dimensão. Porque nesse mundo que nós vivemos existe outro mundo, né? Que é o mundo espiritual, que é paralelo a esse mundo, onde estão os anjos e os demônios, que nos enxergam não fisicamente, mas o nosso espírito, né? A nossa veste espiritual enxerga isso, é isso que eles enxergam. E Deus, é claro que Deus contempla o nosso corpo assim como ele é, mas a principal obra de Deus é sobre o espírito e a alma, né? Então existe o mundo espiritual, a glória celestial, o mundo terreno e a glória terrena, que são mundos paralelos, né? E é mais importante o que acontece no mundo espiritual agora, nesse exato momento, do que o que acontece na terra. Porque para acontecer alguma coisa aqui na terra, para nós, né, seja de bênção de Deus, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Aleluia. Daniel foi assim, né? Primeiro teve que acontecer no mundo espiritual, a batalha, né, de Miguel, o arcanjo, contra o príncipe da Pérsia, para que Gabriel viesse e trouxesse a resposta. Houve uma movimentação, uma batalha, numa dimensão que era invisível ao profeta. Ele nem imaginava o que estava acontecendo aqui. E para que a bênção acontecesse na terra, primeiro aconteceu na dimensão celestial. Nós poderíamos ficar dias, horas, meditando nessas coisas, né? Do mundo espiritual, das maravilhas do Espírito, do reino de Deus, que é invisível, né? Ele é invisível e está dentro de nós. Então, todas as bênçãos que Deus está mandando em nós, graças, já foram dadas ordens primeiro aos anjos, né? No mundo espiritual. Veio na hora certa? Veio. Talvez demorou por nossa culpa, né? Daniel mesmo, o primeiro dia que ele orou, Deus já estava lá com a resposta para ele, não estava? Mas por que demorou? Porque o inimigo quis impedir, né? Então tem todos esses lados. Nós estamos orando, buscando a Deus, cremos que Deus vai responder, vai nos abençoar, vai fazer a obra, vai converter, vai salvar almas, vai realizar. Mas talvez o diabo está ali segurando. Talvez Deus até mandou a resposta. Mas o inimigo está, e na hora certa, no momento certo, nem se for preciso, Deus manda até mesmo, não que nós merecemos isso, mas Deus manda até, se Deus deu seu filho, né, para ele mandar o arcanjo Miguel batalhar, não é nada, né? Não é nada. Se ele deu o filho dele, para ele mandar o arcanjo abandonar sua posição para entrar numa guerra espiritual, só para que venha a vitória sobre nós, isso pode acontecer definitivamente. Vamos perseverar, orar, fazer como Daniel fez, porque existem muitas bênçãos de Deus que estão vindo sobre nós. Não estava preparado para falar isso no estudo bíblico, mas Deus está falando que existem muitas bênçãos e vão começar a ser derramadas em nossas vidas. Vai começar a jorrar dos céus.
e todo aquilo que está impedindo e bloqueando as bênçãos do reino do Espírito, o Senhor está enviando seus anjos agora para cortar, desfazer e aniquilar toda a obra do diabo e trazer a vitória sobre nós. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor é fiel. Basta nós perseverarmos, buscarmos e crermos, porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus, para nos abençoar, não precisa de um exército, não. Ele precisa somente da fé, né? Se a fé alcançar o trono de Deus, pode ter certeza, pastor, os anjos de Deus vão se acampar e vão pelejar e a vitória vai vir. Não existe apenas corpos terrenos, mas também corpos celestiais. E um tipo é diferente do outro. Aos olhos humanos, na verdade, os corpos celestiais se distinguem por sua glória. Paulo sugere aqui que será possível distinguir uma pessoa da outra na glória, mesmo depois que todos os cristãos tiverem recebido um corpo glorificado. No céu, todo cálice será preenchido, mas alguns cálices serão maiores do que outros, né? Que são os galardões, os tesouros do céu, né? Que Jesus disse no Evangelho, por causa da fidelidade do sacrifício desses santos durante sua vida aqui na terra. Essas ilustrações podem não responder a todas as perguntas, mas fornecem as certezas de que precisamos. Deus nos dará um corpo glorificado e apropriado para a nova vida no céu. Será diferente do nosso corpo aqui na terra, que em termos de qualidade, assim como a glória do sol é diferente daquela de um fungo que nasce em um porão. Usaremos esse novo corpo para servir e glorificar a Deus por toda a eternidade. É preciso lembrar que essa discussão não foi escrita por Paulo apenas para satisfazer a curiosidade dos cristãos. O apóstolo desejava transmitir algumas verdades práticas, as quais deixam bem clara em 1 Coríntios 15, do 29 ao 34. Se cremos verdadeiramente na ressurreição do corpo, usaremos o corpo que temos hoje para a glória de Deus. Por fim, os que não forem salvos receberão um corpo adequado a seu ambiente no inferno. Sofrerão para sempre na escuridão e dor. Nós, os salvos, devemos procurar resgatá-los do julgamento. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5:11. Persuadimos os homens, pregamos o Evangelho para eles, se arrependerem e saírem da condenação e entrarem para a salvação, né? Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e buscam segui-lo, né? Receba agora antes que seja tarde demais. Aleluia! Então, vamos para a última parte desse tópico, né? Nós vimos da glória celestial, dos corpos celestiais, pregamos aqui domingo sobre tesouros do céu, né? Falamos dos tesouros de Mateus, né? Que Jesus que falou, não foi eu, falou até para o jovem rico, né? Tudo que você tem, vende e dá aos pobres, vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Então haverá recompensas, galardões e diferenciações no céu. O importante, eu acho que o importante é estar lá, né? É melhor você estar lá no céu sem nenhum galardão do que no inferno para sempre, né? Mas é importante nós fazermos obras para Deus na terra, não porque queremos um galardão igual de Abraão, Isaac e Jacó, mas fazemos por amor. E é claro que tudo que fizermos por amor e com alegria, né? É claro que Deus vai recompensar com galardões, com tesouros e recompensas celestiais. Agora vamos para a última parte, né? 49. O verso 49 ao 58, né? Uma leitura mais extensa, mas também é a última parte já. Vou deixar até marcado aqui já para o capítulo 16 amanhã, que é o último capítulo. Verso 49 até o 58. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Maravilha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal
ser revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Olha que maravilha, hein? Aleluia. Morte, né? O último inimigo a ser vencido, né? O reino celestial não é feito para o tipo de corpo que temos hoje, um corpo de carne e sangue. Assim, quando Jesus voltar, o corpo dos cristãos vivos será transformado instantaneamente, de modo a se tornar semelhante ao corpo do Senhor. Não igual jamais. Ao de Cristo jamais, ele é Deus, né? É o Deus Filho. Mas semelhante. Nosso novo corpo não... E os cristãos que faleceram serão ressuscitados com um corpo glorificado. Nosso novo corpo não estará sujeito à decomposição nem à morte. Sigmund Freud, fundador da psiquiatria, escreveu: e por fim resta ainda o enigma doloroso da morte, para o qual até agora não foi encontrada qualquer solução e provavelmente nunca será. Os cristãos têm a vitória na morte, e sobre a morte, isso por causa da vitória de Jesus Cristo e sua própria ressurreição. Jesus disse: porque eu vivo, vós também vivereis. João 14:19. O pecado, a morte e a lei andavam juntas. A lei revela o pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Jesus tomou sobre si nossos pecados na cruz. 1 Pedro 2:24. Isaías 53 também fala sobre isso. Romanos capítulo 4, 3 e capítulo 5, 6 também fala. E também tomou sobre si a maldição da lei, né? Gálatas capítulo 3 inteiro, 2 Coríntios 3 fala sobre isso. E por meio dele que temos essa vitória, e dela participamos hoje. A tradução literal de 1 Coríntios 15, 57 é: graças a Deus que nos dá continuamente a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nos entregamos a Cristo, experimentamos o poder da sua ressurreição em nossa vida. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo entoa o hino de louvor ao Senhor. Faz sua admoestação final à igreja. Tendo em vista a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Sabemos que nada do que fazemos para Ele será desperdiçado ou perdido. Podemos nos manter firmes em nosso serviço, inabaláveis em meio a sofrimentos, generosos em nosso ministério aos outros, pois sabemos que nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 será a resposta para Eclesiastes, em que 38 vezes Salomão usa a triste palavra, vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Lamentou-se Salomão, mas Paulo entoou o hino da vitória. Então Salomão, no fim de sua jornada, tudo é vaidade, tudo é passageiro, né? Mas Paulo diz que no final da vida de um cristão, tudo é vitória, é o hino da vitória, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, né? Vamos estudar esses versículos aqui agora. Eis que vos digo um mistério, né? Versículo 50 primeiro. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, para herdarmos o reino dos céus, há uma transformação. Elias e Enoque, quando foram arrebatados, seus corpos instantaneamente foram transformados também, em um corpo espiritual de glória. Assim será de todo cristão, porque nós já vimos aqui um corpo de carne e sangue, da terra, não suporta e não pode, né, herdar o reino dos céus. É necessário um novo nascimento, a transformação. Eis que vos digo o mistério, verso 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta de Deus soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui do arrebatamento, né? Nós já estudamos na escatologia, no Apocalipse, né? Tessalonicenses, nós estudamos a carta inteira também, na primeira e segunda, que Paulo fala sobre o arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados. Então, é algo que não precisamos repetir aqui hoje. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então essa é a esperança da igreja, do cristão verdadeiro, né? Quem espera em Cristo só para essa vida são os mais miseráveis da terra. Nós vemos que Paulo falou lá no começo do capítulo 15, né? Então nossa esperança é de eternidade, é de glória, né? Cristo em nós é a esperança de glória. Então Paulo vai dizer, e quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a escritura, né? A profecia. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, aparentemente, hoje a morte é vencedora, né? Está vencendo todo mundo. Todos estão morrendo. Mas nesse dia maravilhoso, Jesus vai esmagar a morte debaixo dos seus pés e vai nos dar a vitória sobre a morte, né? Em todas as coisas vocês são mais que vencedores, inclusive até sobre a morte. Então nós venceremos a morte. O aguilhão da morte. O que é a força da morte? É o pecado. A morte existe por causa do pecado. Então o pecado é pior do que a morte. O pecado. E qual que é a força do pecado? É a lei. Mas a lei então é algo terrível? Não. A lei é os parâmetros de Deus que nos mostra o que é certo e errado. Então, através da lei, nós sabemos o que é certo e errado, o que é pecado, o que não é pecado. Então, a lei só vai nos mostrar o pecado que está dentro de nós, né? Pecado que nós praticamos. Então, a força do pecado vem da lei. Porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Tudo poderia ser feito, né? Mas como Deus instituiu sua lei moral, sua lei sobre todo homem, né? Então existe o pecado, porque o homem desobedece essa palavra, essa lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre a maldição da lei. Aleluia. Então é completa a bênção, né? É completa, né? Então, graças a Deus por essa vitória. Versículo 58, nós já encerramos esse capítulo. Versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, né? Sede constantes, inabaláveis, não se abalem, não desanimem, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Então tudo que nós fazemos para o Senhor, semeamos, podemos ter a certeza, não é em vão. Vão é passar a vida no bar, bebendo, é vão é ficar na frente de uma televisão. Em vez de estar aqui, poderíamos estar na frente de uma televisão, ou sentado numa calçada, conversando com os vizinhos ou com a família. Poderíamos, enfim, estar fazendo várias coisas inúteis, né, vãs. Mas o que nós estamos fazendo, pregando, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, qualquer coisa relacionada a Deus, ao reino de Deus, à obra do Senhor, não é vão. Será recompensado pelo próprio Jesus. Amém? Vamos colocar em